E aí, galera do time Mel, os brasileiros que vêm para os Estados Unidos, generalizando num grupo bem grande dessa vez, que tentam tirar proveito do governo americano, de usufruir de tudo que o governo dá para os pobres, mesmo não sendo pobre. Nem sei por onde começar, mas dessa vez eu fiz um roteiro para não me perder, mas já me perdi em 30 segundos de vídeo. Então bora começar, né? E se você é novo, se inscreve já, hein? Inscreveu nesse botão vermelho? Se inscreve no meu canal que eu tive meu cresce mais rápido, minha pancinha. Uma pergunta muito comum no meu direct, no meu Instagram, @melzinhousa, se você não me segue lá, que eu falo diretamente com todo mundo o tempo todo. Pessoas mandando mensagem falando: eu dependo de remédios aqui no Brasil para sobreviver e o SUS no Brasil me dá. Como que eu faço para chegar nos Estados Unidos e pegar os meus remédios também pelo governo? A pessoa nem saiu do Brasil e já tá pensando em vir para os Estados Unidos para pegar coisa do governo. Ou pergunta: eu posso entrar com 1 ano de remédio na minha mala? Volta pro mundo e eu vou te explicar uma coisa. Quando você foi no consulado e pediu seu visto para turismo, por exemplo, você falou que você ia fazer turismo de 1 ano aqui nos Estados Unidos. Se você falou isso, eles não iam te dar o visto. Você deve ter falado que você veio passar 1 mês, 1 semana, algo desse tipo. E aí vamos supor que o consulado aí no Brasil te deu a permissão de você vir para os Estados Unidos, passar pela imigração aqui no aeroporto para eles decidirem se você realmente falou a verdade na sua entrevista no Brasil ou não, e decidir se você entra nos Estados Unidos ou não. Lembrando que um visto não é garantia de entrada aqui nos Estados Unidos. Quem decide é o agente da imigração no aeroporto. O meu médico no Brasil vai me dar um documento falando que eu preciso desse remédio para viver todos os dias e eu quero entrar com uma quantidade aí de 6 meses de remédio nos Estados Unidos. Seu médico é o quê? Trabalha em imigração nos Estados Unidos? Seu médico não manda porra nenhuma aqui nos Estados Unidos, tá? Só pra te avisar. Aí você tem o visto pra 1 semana, você chega nesse aeroporto aqui pra passar na imigração, o cara vai perguntar quanto tempo você vai ficar aqui. Você vai dizer 1 semana. Tem sua passagenzinha de volta certinha, tudo certinho. E aí você quer que o agente da imigração acredite em você, que você vai passar 1 semana de férias com remédio pra 6 meses na sua mala? Você já vai bye-bye no aeroporto, meu querido. Porque pra que você precisa de remédio pra 6 meses se você vem ficar 1 semana? Ah, ok, então eu não vou entrar com eles. Mas eu não vivo sem eles e aqui eu ganho de graça no SUS. Como que eu pego aí dos Estados Unidos? Você tá saindo do Brasil com a intenção de vir para os Estados Unidos para sugar coisa de graça do governo americano. Essa é a tua intenção. Por nem um minuto passou na tua cabeça que aqui é o país das oportunidades para você trabalhar e ter o seu dinheiro e não depender do governo e comprar suas coisas, né? Porque esse negócio de chegar nos Estados Unidos e querer depender do governo... no Brasil tem a bolsa isso, bolsa aquilo, aqui é charity care, é food stamp, todas as ajudas que podem, você vai ver que na fila sempre vai se encontrar muito brasileiro tentando pedir ajuda do governo. E o governo americano ajuda sim, ajuda pobres, quem comprove que é pobre nos Estados Unidos, quem realmente precisa. Ah, brasileiro dá sempre aquele jeitinho, né? Tenta burlar o negócio todo e se é pra apresentar que é pobre, vai lá e mente que é pobre. Só pra poder ganhar as coisas de graça. Essa é a mentalidade dos brasileiros em geral, viu? Mas aqui nos Estados Unidos, pra você receber ajuda, você tem que provar que você é realmente bem pobre. E eles ajudam sim, indiferente do status imigratório. Porque pra você receber benefícios do governo aqui nos Estados Unidos, uma das coisas que eles vão te pedir é tuas contas no banco, o teu imposto de renda. Mas sabe o que o brasileiro faz pra conseguir ajuda do governo? Ele guarda o dinheiro dentro de casa, até num cofre, ele compra um cofre. Imposto de renda, não paga, não faz. Nem o Tax ID quer fazer para não registrar nenhuma movimentação de dinheiro aqui nos Estados Unidos, para poder sugar todos os benefícios que o governo americano supostamente dá para os pobres. O brasileiro tá aqui ganhando 800 mil dólares a semana, ganhando em cash, porque não tem documentos para trabalhar. Então o governo não consegue saber quanto tá ganhando, se tá ganhando ou não tá ganhando. Por isso que hoje em dia é mais normal você ver imigrante recebendo ajuda aqui do governo americano do que os próprios americanos, porque americano trabalha no Social Security, então todo o salário você recebe em cheque, o governo sabe quanto você tá recebendo. E geralmente para você conseguir receber uma ajuda dessas, você tem que ganhar menos de 250 dólares a semana para ser classificado como pobre, que aí você realmente necessita de um food stamp, que é uma ajuda para comprar alimentos, ajuda para ir num médico, ajuda para outras coisas, porque realmente uma pessoa que ganha menos de 250 dólares a semana necessita de uma ajuda. A brasileira esconde o quanto ganha para pegar o dinheiro que é destinado para os pobres, mesmo ganhando 1.000 a semana, para poder dar uma sugadinha que tá no sangue. Mas ganhando 800 mil dólares a semana aí, se tirasse aí 200 dólares por semana, não ia morrer não. Era bastar deixar de ir no shopping no final de semana, churrasquinho com os amigos, e você teria dinheiro suficiente para segurar para sua saúde, caso você precisasse. Mas mais vale burlar a lei aí e tentar pegar do governo, né? Incrível a mentalidade que a gente brasileiro tem. Ah, mas como que comprovam, né, que ganham 250 dólares a semana, que são pobres?
Como que comprovam? Simples. Eles ligam para um amigo e pedem, você pode fazer uma carta falando que eu trabalho para você aí por $250 a semana? O amigo vai lá, notariza, faz a cartinha, leva lá e fala que é pobre. Que o brasileiro dá um jeito, né? Eu não sei se é pra rir ou se é pra chorar um negócio desse, né? Quantas brasileiras não entram grávidas aqui nos Estados Unidos para ter os filhos nascidos aqui americanos e aplicam pro governo pagar o parto? Milhares. Você consegue entender agora com uma cabeça mais aberta o ponto dos americanos? O porquê que quando o Trump foi contra os imigrantes aqui, muitos americanos, muitos e muitos, apoiaram cortar as asinhas dos imigrantes aqui em diversos setores como esse, porque não é que seu parto ou seu tratamento está sendo de graça, porque os funcionários que estão trabalhando, os profissionais, estão sendo pagos pelas pessoas que pagam os impostos de renda, que pagam lá em janeiro 5, 10, 30 mil dólares para o governo, e esse dinheiro está sendo usado muitos por imigrantes que vêm aqui e recebem tanto quanto um americano ou mais, mas está sugando do governo. Respira e tenta entender os dois lados da moeda, tá? O lado dos americanos e o lado dos brasileiros. Mas aí o imigrante acha errado quando o americano é contra esse tipo de coisa. Será que eles estão tão errados de não gostar da gente estar aqui sugando do governo? Mas se o tal do jeitinho brasileiro fosse tão bom assim como a gente finge que é, porque no fundo a gente sabe que não é, a gente não iria encher a boca para falar, não, eu vou mudar para a cidade de americano, vou botar meu filho estudando em escola de americano, quero ir para longe de brasileiro. Mas até quem fala isso sempre tenta dar um jeitinho aqui de conseguir as coisas da maneira mais fácil, atalhando do caminho errado. Porque uma coisa, se você parar para pensar, todo mundo aqui mete o pau nos políticos brasileiros aí, que escondem dinheiro fora do país para não pagar os impostos de renda. Aqui nos Estados Unidos o povo esconde dentro de casa para também não pagar o imposto de renda, porque ganha cash. É tão errado quanto, só não teve a oportunidade de fazer grande, mas pequeno faz. Você vê político colocando imóveis no nome dos outros aí para não saber que é deles. Aqui nos Estados Unidos fazem igual, porque se você depende do governo e ganhar qualquer tipo de ajuda, você não pode ter nada, você não pode crescer na vida aqui também não, viu? Porque qualquer coisa que você compre de valor, o governo já te corta o benefício, porque o benefício é para pobre. O que ele faz? Põe no nome do irmão, do primo, de quem for, para não mostrar pro governo. Então o mal do Brasil não é o Brasil, mas o mal do Brasil somos nós brasileiros, né? A cultura, a maneira que a gente vive é que tá meio estragadinho, né? Mas você não vai deixar de ir no salão no final de semana, de sair para futebol com seus amigos e economizar 100, 200 dólares toda semana, botar aí, ó, mesmo no teu cofrinho, para sua saúde, que você pode precisar, para não depender do governo, não ter que mentir que você é pobre, não tem condição, porque vai chegar no final de semana, seus amigos vão te chamar, o que você vai fazer? Você vai. E a hora que você precisar da saúde, você vai fazer o quê? Você vai se passar por pobre para tentar tirar do governo. Mas se você depende de remédios, não aconselho os Estados Unidos para você. Existe uma possibilidade muito grande dos Estados Unidos não te aprovar num tratamento. É muito diferente do que você ir numa emergência, como eu ensinei no outro vídeo, que você consegue aplicar muito mais fácil para um charity care e ele pagar o seu problema que você teve de emergência. Agora, um tratamento não é bem assim não, viu? Tanto para quem tem seguro, eu pago 100, 200, 300, 400, 500 dólares por mês de seguro. O seguro geralmente não paga 100% das coisas não, viu? Ele paga uma porcentagem. Quanto mais você paga por mês, menor a porcentagem dos custos que você vai ter que gastar do seu tratamento. Mas você provavelmente vai ter que tirar do seu bolso. Existe o de Massachusetts que dizem que é muito mais maleável para conseguir as coisas, mas se você depende desse remédio para você viver, que se você não tomar você vai morrer, você vai arriscar vir para um país que você não tem nem direito de estar aqui para depender do governo, pensa duas vezes, viu? Se é a sua vida que está em risco, mas você faz o que você quiser que a vida é sua. Mas eu digo que para americano não é fácil conseguir, imagina para alguém ilegal. Porque se eles vão ajudar alguém, em primeiro lugar eles vão ajudar os americanos, né? Depois eles vão ajudar os imigrantes, porque ajudam também. Mas é mais fácil sendo americano e mesmo assim tem muitos que não conseguem. E se você é doente e não aguenta o trabalho pesado, por mais que o governo aqui te dê o tratamento, você vai fazer o que nos Estados Unidos? Porque aqui se você não trabalha, meu anjo, as contas te engolem igual um tubarão aqui, ó. Você nem vê, você morrer afogado. E aí você consegue o remédio e quem vai pagar sua vida nos Estados Unidos? Pensa 10 vezes antes de vir para os Estados Unidos se você depende de remédio e se você consegue de graça as coisas no Brasil. Porque o Brasil todo mundo fala que é péssimo, mas pelo visto não tá sendo tão péssimo assim não, né? Tá dando a dar com pau coisa para as pessoas. Só mais uma coisa, lembre-se que muitos seguros não aceitam pessoas que já são diagnosticadas doentes com tratamentos, viu? O seguro não é obrigado a te aceitar. A gente vem para os Estados Unidos falando que não aguenta mais o Brasil, que tudo tá errado lá, mas entrar nos Estados Unidos, tentando trazer o Brasil para dentro dos Estados Unidos, só vai acontecer o que está acontecendo. As cidades de brasileiros, hoje em dia nem os brasileiros mais querem ficar, porque a gente está contaminando
com a maneira que a gente vive. Uma cidade americana, a FedEx vem e deixa o pacote na porta, a pessoa pode ficar uma semana fora que o pacote vai estar ali. Em cidade brasileira, se deixar o pacote 30 segundos já perdeu. Em cidade americana, você pode atravessar a rua tranquilamente que os carros vão parar pra você. Brasileiro, se você fizer isso, você vira asfalto. Entre 1 milhão de outras coisas que a gente está trazendo pra dentro dos Estados Unidos, que está piorando as cidades aonde a gente vive. Então só depende de nós pensar se realmente o jeitinho brasileiro é tão bom assim quanto falam, ou se realmente não ter o jeitinho brasileiro e usar o jeito mais correto de agir como um americano, de repente seria melhor para nós também, já que nós estamos vindo para os Estados Unidos para tentar uma vida nova. Quem sabe se a gente aprender com eles como eles vivem, em vez de tentar trazer o Brasil para dentro daqui para que eles aprendam a viver como a gente brasileiro vive no Brasil, que não tá dando muito certo lá não. Por isso que a gente tá tentando vida nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal, um canal lotado da realidade dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Aqui eu falo as coisas boas e coisas ruins, mas eu preparo você mentalmente para vir para os Estados Unidos. E você que tá aqui nos Estados Unidos, pode deixar nos comentários que o que eu falo é a realidade daqui e vocês estão aqui para me ajudar a comprovar que tudo que eu falo é verdade. E esse jeitinho brasileiro que muitos batem no peito para dizer que tem o jeitinho brasileiro, mas vira pro lado e fala mal do outro que fez a mesma coisa com o jeitinho brasileiro. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Vejo vocês lá no Instagram, @melzinho USA. Se inscreve no meu canal, vai. Obrigada.